Olá, então dando seguimento ao nosso estudo bíblico. No vídeo passado nós lemos Gênesis 1 e um pedacinho de Gênesis 2. Uma observação antes que a gente siga adiante, só que ficou faltando fazer, é que Deus aponta individualmente vários animais que ele criou, ele indica que ele criou as baleias, que ele criou os pássaros, que ele criou os répteis, ele indica que criou o sol, que criou as estrelas. E isso para ficar bem claro para os israelitas que vinham de uma cultura egípcia, para ficar bem claro que tudo isso, todos esses elementos são criados por Deus. E eles cultuavam no Egito alguns elementos. Os egípcios, eles cultuavam o deus Sol, eles cultuavam o deus Falcão, eles consideravam muitas vezes que os faraós eram uma reencarnação de deuses animais. Então, Deus quer mostrar, por meio de Gênesis, que tudo isso é criatura. A gente não deve idolatrar os animais, a gente não deve idolatrar a natureza, a gente não deve cultuar a natureza como se ela fosse um Deus. A gente tem que apreciar a natureza, é um presente de Deus para nós, mas não idolatrar a natureza, porque ela é criação divina. A gente tem um Deus só, que é o Deus eterno que criou todas as coisas. Bom, aí no capítulo 2, a gente vai começar a ler a história de Adão e Eva. Ele retoma um pouco da criação. Capítulo 1 é um resumão da criação. Capítulo 2 ele vai retomar agora com mais cuidado a criação de Adão e Eva. Então vamos seguindo a leitura e comentando. Então a gente vai a partir do capítulo 2, versículo 5. Diz assim: quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, ou seja, Deus fez o céu e a terra, existia tudo ali, mas, diz assim entre parênteses, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. Então, Deus oferece, então, cria toda aquela vegetação, mas não existia chuva e não existia ninguém para cultivar o solo. Então, não havia como nascer plantas, né, novas. Então, o Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Então, um pouquinho antes de Moisés referir que Deus formou o homem, ele disse que não havia ninguém para cultivar a terra. É uma frase seguida da outra. Isso já indica uma das funções do homem para cultivar a terra, para trabalhar. Ele continua, então. Então o Eterno plantou um jardim no Éden, que é o paraíso, no lado leste, e ali pôs o homem. Então, quando o homem foi formado, ele não estava no Éden, ele foi colocado no Éden por Deus. Então, o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem. Ele já existia, já havia sido criado, que havia acabado de criar. O Eterno fez com que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo, que forneciam alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas considerações importantes sobre esses versículos. Então, Deus constrói o jardim do Éden, coloca o homem ali e faz crescer várias plantas para darem um alimento para Adão, e no meio ele coloca duas árvores, a da vida e a do bem e do mal. Como assim a árvore do bem e do mal? Aqui começa um ponto fundamental da Bíblia. Deus vai ensinar para o homem que existe um certo e um errado. E que esse certo e errado não é subjetivo.
Não é o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Deus diz o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Essa é a razão esse é o motivo pelo qual Deus coloca essas duas árvores lá no meio. Uma delas é a árvore da vida, que a gente, conjecturando pela Bíblia, a gente entende que é a árvore da vida eterna, que se comessem continuariam vivos, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus diz, não pode. Vamos continuar que ele vai falar. Do Éden, ele vai explicar um pouquinho sobre o Éden para mostrar como ele era um lugar fértil, maravilhoso, que propunha tudo, que tinha tudo que o homem precisava, não faltava nada. Então ele diz ali, do Éden corre um rio que irriga o jardim, e dali se divide em 4. O primeiro chama-se Pison e corre desde Avilá, lugar em que há ouro. O ouro dali é de excelente qualidade. O lugar também é conhecido por causa de uma resina de cheiro adocicado e das pedras de ônix. O segundo rio chama-se Gion e corre desde a terra de Cush. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo leste da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Uma observação, ninguém sabe onde o Éden ficava, porque mais tarde a gente vai ver que houve um dilúvio, e o dilúvio ele reformulou toda a geografia do planeta Terra. Não se sabe que ficava ao leste. Ainda existem alguns desses rios com esses nomes, o rio Tigre, o rio Eufrates, lá onde fica atualmente o Iraque, a antiga Mesopotâmia, mas a gente não sabe se esses rios eram efetivamente os mesmos. Eles permaneceram os nomes, mas não se sabe onde era o Éden, porque o dilúvio desconfigurou a terra da forma como ela havia sido criada. Então a gente prossegue. O Eterno levou o homem para o jardim do Éden para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. Olha só que importante, a gente não pode ler assim batido sem analisar quais são as mensagens que cada versículo quer nos passar. O Eterno levou o homem para aquela terra que ele fez, para aquela casa dele, para o jardim do Éden, para cultivar o solo. Então Deus deu uma função para o homem. O homem tem uma função, o homem precisa trabalhar. O trabalho não é uma coisa negativa, porque tudo que está acontecendo até agora, nesses primeiros momentos da criação, tudo era bom, tudo era maravilhoso, não havia acontecido a desobediência ainda. Então o trabalho, ele é mencionado antes da queda. Por isso a gente tem que refletir, quando a gente está chegando perto da aposentadoria, né, o que o homem vai fazer da sua vida, porque o homem não foi feito para não fazer nada, ele foi feito para produzir, para cultivar o tempo dele, né? Lembrando sempre, claro, ele precisa descansar, a gente tratou do descanso, né, no vídeo anterior, mas o homem precisa ser produtivo, por isso muitos homens, quando se aposentam, eles ficam com depressão, eles não ficam bem. Essa é a explicação, eles foram criados para produzir. Então, ainda que o homem se aposente, é interessante, com base na Bíblia, que ele busque alguma coisa para ele produzir, seja um trabalho voluntário, seja alguma coisa que ele faça para ele ser útil. Isso é muito importante, é uma missão divina que os homens possuem. Queria fazer esse comentário que eu acho importante. E o Eterno ordenou ao homem: você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. Bom, aqui nós temos a primeira determinação de Deus para o homem. Como a gente viu, o homem tem muitas vantagens em relação aos demais animais criados por Deus. Ele domina todos eles, ele é superior porque ele pensa, ele raciocina, ele governa. Mas ele tem um dever que também não é imposto
aos animais. Então, nós temos mais direitos, mas também temos mais deveres. Qual era o dever? Era o dever da obediência. Esse comando aqui de Deus é: eu proíbo esse comportamento. Desculpa. Eu proíbo esse comportamento. E ele disse: a consequência é a morte. Então, a gente tem que entender que Deus, ele não é um amiguinho, ele é um pai. O que um pai faz? Ele disciplina, ele cria, ele orienta e ele disciplina. Antes dele disciplinar, ele avisa. Ele chega, imagina um pai, ele tem um filho, o filho já tá grandinho, ele conversa e diz: olha, não pode fazer tal coisa. Se fizer, vai ficar de castigo. Aí o filho faz aquela coisa que não era para ter feito e o pai aplica o castigo. Foi exatamente isso que Deus fez. Ele disse: não é para comer daquela árvore. Existiam outras árvores, várias árvores. Aquela não era para ele comer. Ele está ensinando o princípio da obediência. E ele disse que a punição seria a morte. A gente estuda esse versículo e vários doutrinadores explicam que essa morte são 3 mortes. Não é uma morte, a gente sabe que eles vão comer do fruto proibido, eles não vão morrer instantaneamente. Mas ali acontecem 3 mortes. A primeira delas vai ser a separação, né? A morte espiritual é a separação da gente de Deus. Deus vai embora da vida deles. Vai expulsar eles do jardim. Eles, eu digo Adão e Eva. Então é a morte espiritual, o afastamento de Deus. A segunda morte é a morte física, porque a partir dali, então, o homem que tinha acesso à árvore da vida, né, que não morreria, Deus não criou a gente originalmente para morrer. Então ali começaria, então, o envelhecimento e a futura morte física. E a terceira morte, né, a morte eterna, né, depois dessa vida, ir para o inferno. Então, é forte, sim, mas talvez seja por isso que antes de Deus dar essa ordem, ele falou tanto desses rios que corriam pelo Éden, como ele era lindo, e todas as árvores que ele plantava. Ele quis mostrar pra gente em Gênesis que ele deu tudo do bom e do melhor para Adão. Ele não tinha falta de nada, mas ele deu uma ordem. Aqui, não. E aí, vamos seguir, vamos ver o que vai acontecer. E o Eterno disse, então depois de ele criar Adão, levar Adão para o jardim do Éden, mostrar para Adão que ele não podia fazer e dizer para Adão que ele tinha que trabalhar, deu uma missão para ele, Deus vai agora dar uma companheira para Adão. E ele diz, e o Eterno disse, não é bom que o homem fique sozinho, farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então agora, Deus vai criar alguém que vai ajudar e ser companheira de Adão. Essas 2 palavras são palavras que nós, mulheres, precisamos lembrar. A gente tem que meditar sobre isso. Porque Deus nos deu essa função. Nós temos que ajudar os nossos maridos e não atrapalhar os nossos maridos. Como assim? Botar para cima, incentivar, ouvir, auxiliar, ser companheira, ser amiga. Deus nos chamou para sermos amigas dos nossos maridos. Tem muitos casais que a gente vê que parecem inimigos quando estão juntos. A mulher só critica o marido e vice-versa. Não foi para isso que Deus criou a mulher. Ele criou uma companheira, a melhor amiga do seu marido. E aí ele diz assim, então o Eterno formou... Onde é que a gente tá? E o Eterno disse, não é bom que o homem fique sozinho, farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros do céu e levou-os ao homem para ver que nome lhe daria a cada um.
conduta científica registrada. Agora ele vai ser um zoólogo, né? Adão vai dizer o nome dos bichos, mas não é nome Maria, José, Pedro, não, é nome vaca, sapo, né? Ele vai agora nomear os animais. Ó, eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros do céu e aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. Então a gente imagina Adão vendo aqueles animais e dizendo, tá, mas e eu? Então provavelmente esses animais estavam vindo em pares e ele se deu conta que ele não tinha aquele par, ele quis ter, né? Ele sentiu, bom, e eu? Né? Porque ele diz, né? Mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira, né? Adão não encontrou nenhum ser vivo dentre aqueles que ele estava nomeando para ser sua companheira. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Ó, primeira cirurgia registrada na Bíblia vai começar e o médico, Deus, vai fazer essa cirurgia. Primeira anestesia registrada na Bíblia. Porque Deus não queria provavelmente que Adão sofresse, né? Porque ele ia fazer uma cirurgia bem pesada. Então o Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então apresentou ao homem. E o homem disse: até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então, Deus dá uma companheira para Adão. Quando essa companheira vem na vida dele, ele entende que aquela união vai ser para sempre. Porque Deus tirou um pedaço de Adão para fazer a mulher. E quando eles se juntam, eles viram uma só carne. É com base nisso, nesses versículos 23 e 25, que a gente entende que o casamento ele é indissolúvel aos olhos de Deus, porque nós somos, quando casamos, uma só carne. Bom, vamos seguir. A serpente era inteligente. Até o capítulo 2, tá tudo certo. Deus criou o mundo, Deus deu as ordens, a ordem, né? E as missões que cada um teria. Então, Adão domina, governa, trabalha. A mulher é a companheira e auxiliadora, melhor amiga do homem no que ele estiver fazendo. Bom, aí o mal vai aparecer aqui. Ele provavelmente tomou o corpo de uma serpente, né? O inimigo, o mal, que já existia, portanto, tanto que Deus falou que existia a árvore do bem e do mal. Se ele referiu isso é porque o mal já existia. Então a serpente era inteligente, capítulo 3, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ele disse à mulher, a serpente disse à mulher: será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? E assim começa a gente ver a tática do inimigo. O que o inimigo está fazendo aqui? Ele está questionando uma ordem de Deus. Não, mas o mundo tá moderno, isso não é mais assim, desse jeito que funciona. Deus não, se ele tivesse vivo agora, se ele tivesse aqui agora, ele não diria mais isso. Isso mudou. Isso é uma abordagem diabólica, porque foi isso que a serpente fez. A serpente representa o inimigo, o diabo, os espíritos negativos, o mal.
Ela tá fazendo com que Eva questione, será que Deus disse isso mesmo? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque as táticas do inimigo continuam as mesmas. A mulher respondeu: claro que não, temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim foi que Deus disse: não comam daquela árvore. Nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então, a Eva relembrou do que Deus havia dito e confirmou: não, essa é a ordem de Deus, sim. Então, ela não tem nem desculpa, porque ela disse, ela lembrou Então, é aquela situação, né? Não, eu sei que eu devo fazer isso, mas... Então, quando eu tô no supermercado e eu boto as compras do carrinho no meu carro, eu sei que eu tenho que levar o carrinho pro lugar certo, mas eu tô com pressa, então eu não vou levar. É a mesma situação. Eu sei o que é certo, o que é errado. Eu sei, mas se eu não faço, eu tô fazendo uma escolha contrária à escolha, vamos dizer, divina. É assim que funciona na vida. Eu sei que eu não deveria falar mal dessa pessoa que não tá aqui, mas... Então, tudo que vem antes do mas é do bem. E tudo que vem depois do mas é do mal. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí ela diz... a serpente diz à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto bem quanto mal. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? O grande divisor de águas entre seguir Deus e não é saber que Deus determina o que é certo e errado e não eu. E hoje em dia, mais que nunca, as pessoas querem fazer o que elas querem, que elas desejam, que elas têm vontade. Isso é contrário à vontade divina. A vontade divina, ela tá aqui. A gente vai ler toda a Bíblia. A gente tem várias instruções. A gente vai aprender o que Deus espera de nós. A gente tem que fazer uma escolha. Se eu decido não quero obedecer a Deus, vou fazer do meu jeito, a gente vai ver a consequência que isso vai trazer para a vida deles. E isso é super atual. Isso é super atual. A gente sabe o que não deve fazer e se a gente faz, haverá consequências no mundo espiritual, com certeza. Deus está prometendo isso. Então, a mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Isso é uma outra coisa importante. Não se colocar em situações de tentação. Ela foi olhar para aquela árvore e começar a analisar uma situação que não era para ela estar ali olhando. Isso é se colocar em risco. Isso é a famosa ocasião faz o ladrão. Então, se a pessoa ela é casada, ela não tem que ficar de tchê e fazer happy hour ou tomar cafezinho com a pessoa do outro sexo. Porque pode acontecer uma relação, pode acontecer que alguma coisa, alguma fagulha desperte. Então, assim, a gente tem que ter cuidado de não se colocar nesse tipo de situação. Então, se uma mulher é casada, não dá para ela ter amizade com um homem, assim, ela e o homem sozinhos. Tem que ter outras pessoas junto. A gente tem que se cuidar. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Isso não é uma questão de pudor, de ser pudica, o que é ótimo, né? O pudor é maravilhoso. Mas isso é uma questão de inteligência. Para que eu vou olhar para uma árvore, vou cultivar uma situação que é tentadora, que é perigosa? A gente tem que ter cuidado, né? A Bíblia vai nos mostrando o tempo inteiro: cuidado, sejamos cuidados, né? Tem aquela frase:
Orai e vigiai, que a gente vai ver mais adiante, lá no Novo Testamento. Mas é isso, né? Cuidado, cuidado. A vida é cheia de tentações, o mal tá sempre nos tentando. Então a gente não tem que se colocar em situações de tentação. Então a mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido. Ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade, descobriram que estavam nus. Então costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, porque Deus vinha todos os dias conversar com eles no jardim, eles tinham a companhia de Deus todos os dias. Então, quando ele veio, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Então, a gente tem que cuidar quando a gente está errado, quando a gente está pecando, e todo mundo peca, nós somos todos imperfeitos. A gente tem que cuidar para a gente não se esconder de Deus, não se esconder da espiritualidade. A gente tem que correr para Deus, porque Ele pode nos ajudar. Aqui a gente está aprendendo o que não fazer. Eles erraram, eles desobedeceram e eles se esconderam de Deus. A gente não deve fazer isso, porque o problema vai só aumentando. Mas o Eterno chamou o homem: onde você está? Ele sabia onde ele estava. Deus, ele enxerga todas as coisas, mas ele queria que o homem se desse conta do que ele estava fazendo. E ele respondeu: Adão respondeu a Deus: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, então me escondi. E o Eterno disse: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu proibi de comer? Isso é Deus chamando Adão para responsabilidade, né? E o homem não vai assumir a responsabilidade. Ele vai tomar uma atitude que é muito comum entre nós, que é botar sempre a culpa dos nossos erros no outro. Ele vai botar a culpa na mulher, a mulher vai botar a culpa na serpente, ninguém vai assumir a responsabilidade. Olha só. O homem respondeu: a mulher que tu me deste para ser minha companheira, ela me deu do fruto da árvore e sim acabei comendo. Quase botando a culpa em Deus. Eu comi, mas foi por causa da mulher que tu me deste. Então o Eterno disse à mulher: o que foi que você fez? Ou amiga, auxiliadora, que tinha que ajudar o teu marido, e uma das coisas que eu tinha dito era: não pode fazer essa coisa. Então a mulher tinha que ter ajudado o marido a não cair naquela tentação. Ela foi feita para isso, para auxiliar o marido em tudo, inclusive a observar as determinações divinas. E ela não cumpriu o papel dela. Ela pegou o fruto e deu para o marido. Então o Eterno disse à mulher: o que foi que você fez? Ela respondeu: a serpente me enganou e acabei comendo. De novo, ela não assumiu a sua responsabilidade. E Deus não aceita isso. Assim como um pai não aceitaria. Se eu pegasse o meu filho aprontando, a minha filha aprontando, e eu visse, e eu chegasse para ela e dissesse: o que tu fez? Ela disse: não, eu não fiz. Não existe isso. Pai nenhum aceita esse comportamento. Então o Eterno disse à serpente: agora começa a imposição das penalidades que Deus vai impor para a mulher, para o homem e para a serpente. Isso é um assunto que tem bastante coisa, a gente vai começar agora a falar do pecado, então eu vou parar aqui e a gente segue num próximo vídeo, a gente segue falando sobre as punições de Deus. Mas o que é essencial que a gente entenda agora é que isso não é uma história
que não tem nenhuma relevância. Ela tem muita relevância, ela é muito atual e ela representa muito a nossa vida, os nossos desafios, no que diz respeito às funções que a gente tem que desempenhar, no que diz respeito às atitudes que a gente tem que tomar diante do que Deus determina. E também a gente tem que ter muita ciência de que Deus, Ele quer o nosso bem e Ele sabe o que vai nos trazer morte, o que vai nos trazer o vazio, que é a falta dele na nossa vida. Então, que a gente siga buscando Deus, buscando a palavra de Deus, para que a gente ande no caminho dele e tenha uma vida plena. Então, no próximo vídeo a gente segue, então, o capítulo 3, a partir do versículo 14. Boa leitura, bom descanso, vamos juntos!